Bom, eu perdi completamente o meu raciocínio aqui. Ah, Jesus Cristo, que eu estava falando. Enfim, é isso aí, Adriana. Faz parte. Como eu escrevi hoje no post, como é que é? Só os imperfeitos podem crescer, né? Porque quem já é perfeito já está bom, já tá feito, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a constelação familiar. Eu quero falar um pouquinho sobre como é a minha visão a respeito disso. Eu tenho a minha história pessoal, né? Então, assim, a gente, quando descobre uma coisa, descobre não, né? A gente vai aprendendo e vai vendo coisas que são tão benéficas para a gente, que aí a gente fala, nossa, isso é muito bom, eu preciso falar com alguém, né? Para mim, na minha vida, fez um efeito tão maravilhoso, vou dizer assim, porque há coisas que a gente às vezes vai sentindo. Então, por exemplo, né, às vezes a gente tem situações como, por exemplo, culpas, medos, né, dificuldade em relacionamento, dificuldade com os filhos, enfim, uma série de crenças limitantes que a gente tem, boicotes, a gente acha isso não é para mim, isso não é para mim. E quando a gente tem alguns padrões repetitivos na vida da gente, então, sei lá, não paro o emprego, não consigo arrumar um namorado, eu só fico muito nervosa, estou sempre brigando, enfim, eu tenho sentimento, autoestima baixa. Então a gente tem uma série de sentimentos que às vezes são crenças limitantes e que elas vêm de gerações. E a gente, se for olhar, ela está ligada na família da gente, né? Num contexto familiar e de ancestralidade. A gente tem muitas crenças limitantes, né? E muitos medos, às vezes, traumas que a gente viveu. Só que algumas a gente sabe, se dá conta deles e vai trabalhar com eles, vai olhar para eles na psicoterapia ou em qualquer outra forma que você perceba de bom, né, de que pode ser útil para você, mas aí você vai percebendo também que tem algumas coisas que você não consegue sair, não consegue resolver, por mais que você faça. Quando eu busquei a constelação, eu busquei por isso, porque eu estava com sentimentos de dor muito profunda, né? E então quando a gente vai e encontra alguma ferramenta que te dá uma boa solução, ela é muito bem-vinda e a gente quer compartilhar, né? Então, hoje eu estou aqui por isso, porque para mim foi um efeito muito incrível, não só na parte profissional, como na parte pessoal, da parte saúde, porque assim, a gente às vezes tem muitas dificuldades, né? Muitas dores da alma da gente, né? E que leva às vezes a gente a doenças, né? Porque às vezes você tem situações que você não consegue resolver e passa, e você vai passando anos da sua vida, às vezes, com sentimentos negativos e que vão te fazendo adoecer. E aí chega um momento assim que você precisa fazer alguma coisa, né? Você tem que fazer aquilo sair, né? Você quer se livrar daquele mal, vamos dizer assim, né? Só que uma das coisas que a sistêmica traz e que eu acho muito incrível é que é justamente assim, tudo isso que vem e que parece que é um mal, ele vem para trazer alguma informação para a gente. E muitas vezes a gente não se dá conta disso, que o que aquilo está trazendo é uma coisa boa. Ano passado eu fiquei doente, aí né, quando você fica doente, aí que você fica mais ainda querendo achar, né, os caminhos, e assim, para mim foi muito bom ficar doente após ter conhecido a constelação familiar, porque assim eu consegui passar pela minha dor, passar pela minha dificuldade, com mais leveza, com mais tranquilidade, né? Aí a gente olhar para aquilo que dói na alma da gente e saber que aquilo faz parte da vida, né? E que não é mal, que aquilo vem trazer alguma informação para a gente. Então, o que eu quero trazer é isso, com relação aos ganhos que a constelação pode trazer. Só que aí, por outro lado, muitas pessoas vêm e perguntam, mas se eu fizer uma constelação eu vou me curar disso? Se eu fizer uma constelação eu vou vou conseguir arrumar um emprego? Se eu fizer uma constelação eu vou parar de brigar com meu marido? Não,
ou sim, né, seria a resposta. Porque assim, existe o que eu chamo, né, e meu professor colocou esse termo, inteligência sistêmica, né? E eu chamo também a filosofia do Bert Hellinger de filosofia sistêmica, porque a partir do momento que você começa a conhecer essa filosofia, conhecer o que ele deixou, e assim, deixou mais de 100 livros, né? Tem um monte de literatura sobre isso. Então, quando você começa a entender aquilo, e você já começa a mudar o seu comportamento, né? Porque quando você fala, então, falando agora de constelação, a constelação nada mais é que assim uma fotografia. Então, constelação lá no alemão era assim, como se fosse uma foto do que se apresenta no momento. Então, quando a gente está numa situação, então hoje, se eu for fazer uma constelação para alguma situação minha, aquilo vai mostrar o que eu estou sentindo agora, o que está passando agora, né? Então, a constelação, vamos dizer, é aquele movimento que se faz, que eu vou falar um pouquinho, dentro dessa filosofia que o Bert Hellinger nos trouxe, que é a filosofia sistêmica. Então, o que eu diria para as pessoas é assim, não só fazer uma constelação, mas também ler algum material, assistir a vídeos na internet, né, de pessoas que vocês entendam que é confiável, que possam olhar e entender um pouquinho como funciona, tá? E quando a pessoa pensa na constelação, pensa assim, constelação, vou lá no constelador, vai constelar, ou vou fazer uma constelação online, então ele vai estar de um lado, vou estar do outro, vai colocar os bonecos e vai constelar. Só que assim, você conhecer um pouco de como funciona, ela te traz mais clareza para compreender o que aconteceu durante a sua constelação. As constelações, elas começaram a partir de grupos, né? De fazer a constelação em grupo, onde você colocava um tema, então eu vou lá constelar, o constelador vai trabalhar comigo e pessoas vão junto num grupo para poder fazer, vamos dizer, participar como representantes, né? E quando você faz a constelação, você coloca as pessoas, coloca o tema que vai ser apresentado, não é como uma terapia onde você conta as suas coisas, então assim, as pessoas que gostam de contar, né, de ficar contando a história e tal, a psicoterapia, né, talvez seja o mais adequado para a pessoa. Mas, por exemplo, na constelação, você faz uma ou duas perguntas, quanto menos a gente souber, é melhor. E por que isso? Porque quando você faz uma constelação, na verdade, o constelador, ele não tem nenhuma fórmula mágica, nenhuma varinha de condão, não faz nada de excepcional. Ele não tem nenhum poder. A única coisa que ele vai fazer é se colocar à disposição de um campo, né, que eu vou falar um pouquinho, que é para que a gente sinta no campo o que aquele tema está trazendo para a gente. Então, assim, quando a gente coloca a constelação, as coisas, vamos dizer, acontecem. Então, por exemplo, se eu coloco uma constelação e eu vou colocar a pessoa e a mãe, ou o pai, ou um tio, e coloca pessoas como representantes, pessoas que nunca viram aquela que está sendo constelada, e deixa, aí a pessoa começa a sentir no corpo dela as sensações que tem a ver com aquele campo. Esse campo que o Rupert Sheldrake chama de campo morfogenético. O Bert Hellinger não fala sobre isso, ele só diz que é um campo e que as coisas acontecem e que a gente não sabe explicar por quê. E aí, quando tem esse mistério, vamos dizer, né, de não saber explicar o porquê, as pessoas ficam achando que é uma coisa mística. E por isso que começa a achar que pode ser que está falando com os mortos, porque aí você vai falar da ancestralidade, vai falar de pessoas que vão falar de pessoas que já morreram, e aí a pessoa, pode ser que uma pessoa que já morreu, ela vai ter ali um sintoma dentro daquele campo. Então as pessoas começam a achar que é uma coisa mística, que pode ser espiritual, ou que pode ser, né,
ou qualquer outra coisa. Então, muita gente acaba indo, às vezes, para a espiritualidade, as pessoas que são espíritas também, né, usam também isso porque é a crença que elas têm, eu estou dizendo elas, né, porque assim, no caso de um espírita, é falar de espiritismo, assim como uma outra pessoa xamânica, ela pode achar que tem a ver com o xamanismo, e uma pessoa que é ateia, ateu, ela vai dizer que não é nada disso, que é só um campo morfogenético, né? Então, assim, existem várias formas de olhar para isso e todas são ok. Então, quando a gente vai buscar uma constelação familiar, a gente tem que olhar para isso, o que é que a gente compreende daquele campo, compreende daquilo para que aquilo faça o melhor efeito na gente. Bom, mas enfim, aí então que a gente tem esse campo, que é quando a gente se coloca à disposição dessa constelação e a gente sente no corpo o que aquela constelação está nos passando, cria essa energia também, entre aspas, né, que aí eu sinto. Então, posso sentir uma dor, posso sentir não conseguir parar de pé, posso querer, né, me ajoelhar, posso querer virar de costas. Então, são sensações. Então, para quem nunca participou de uma constelação, se tiver oportunidade, quando tiver, né, possibilidade, aí depois dessa quarentena, de participar de um grupo, é bem bacana, porque assim, no grupo vocês têm muito essa percepção, né, do campo, como ele acontece e como é a sensação no corpo. E então a constelação, na prática, ela acontece a partir de um movimento que acontece dentro desse campo, que a gente pode chamar de campo morfogenético, ok? Bom, então, o importante que eu quero dizer então sobre essa parte, que é a filosofia sistêmica, é o quê? Uma série de conhecimentos que o Bert Hellinger fez, que ele percebeu a partir de todos os 40 anos de estudo dele, e que, vamos dizer, te traz uma nova postura, né? Ele te traz uma nova forma de olhar para a vida, e para mim isso é até mais importante. Então, se eu vou numa constelação e vou perceber coisas, eu vou mudar a postura com que eu olho para aquelas coisas, né? Então, assim, porque não adianta eu fazer uma constelação e perceber algo de importante e continuar agindo do mesmo jeito. Só que muitas vezes, quando você faz a constelação, você automaticamente, né, você já muda o seu comportamento, né? Porque algumas coisas parece que são limpas de você, né? São, vamos dizer, dá uma leveza. Então, o que eu queria falar sobre isso, que assim, a gente tem que sempre olhar a constelação, que é aquele momento em que você vai lá, seja num grupo, seja no individual, e coloca o seu tema e as coisas se apresentam. E outra coisa é a visão sistêmica, filosofia sistêmica, inteligência sistêmica, que eu acho que isso é uma grande ferramenta que a gente tem que divulgar, né, e que ela faz toda a diferença na vida da gente, tá bom? Então, sobre as constelações, o que a gente tem? As de grupo, como eu falei, que foram a forma que elas começaram, foram a partir de grupos, né? A partir disso, passou a ter também as individuais, que aí você, um constelador e a pessoa que quer apresentar o seu tema, na constelação individual. E uma também que, vamos dizer, era menos usada e que agora já se expandiu mais, por conta até da quarentena, que é o atendimento online, onde você pode atender não só com os bonecos, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu tenho um bonequinho aqui. Então tem esses bonequinhos aqui, ó, que é os de Playmobil, mas eles foram feitos exclusivamente para constelação familiar, né? Então esses bonequinhos, eles ajudam a representar, né, as pessoas no campo, e também tem plataformas de como é que se diz, de online mesmo, né, de softwares, que você pode fazer os bonequinhos dentro do próprio aplicativo. Bert Hellinger, ele não definiu, né, ele foi chegando aí ao que ele chamou de leis sistêmicas, né,
Porque, aí falando um pouco da nossa ancestralidade agora, porque assim, quando você fala constelação familiar, e ela começou a ser familiar, justamente porque se percebeu que a gente tem uma herança que não é só herança genética, né? Depois já veio a epigenética, enfim, dos hábitos e tudo mais da família. Mas a gente é afetado pelos nossos ancestrais, mesmo que seja lá de gerações muito antigas. Né, sétima geração, sexta geração, a gente ainda é afetado pelos costumes e pela forma da família agir. Né? Então, assim, a gente muitas vezes acaba até, que ele chama, se emaranhando em assuntos da família. Né? Por exemplo, você tinha uma avó que tinha um problema de cegueira. Aí uma neta pode vir a ter sintomas de cegueira porque quer, né, ficar juntinho com a avó e quer ser solidária à avó. Então parece uma coisa absurda, né, muitas vezes, mas a gente vê isso acontecendo muito, né? E às vezes coisas que a gente não sabe. Muitas vezes a gente tem na família exclusões, por exemplo, né? Então, o que é uma exclusão? Não só você não ter mais a pessoa e ignorar aquela pessoa. Então, vamos dar um exemplo aqui. Um tio, um avô que era alcoólico, acho que é alcoólico, né? Agora o termo que se usa. Ou a tia que, numa época que ninguém se separava, se divorciou e casou com outro homem. Ou uma mulher que teve um filho antes do casamento ou fora do casamento. Enfim, situações familiares que são escondidas. Então, ninguém conta que aquela tia casou grávida. Ou ninguém conta que aquele tio morreu porque foi atropelado quando tinha bebido e estava na rua e bebeu. Então, assim, quando a gente vai e olha para esses elementos e traz de volta, né, isso daí vai fazer um equilíbrio na família. Então, quando a gente exclui, então nesse sentido de excluir, então assim, ninguém conta. Quem aqui não tem um assunto que ninguém contava na família, que todo mundo escondia, que era proibido falar, cala a boca, isso não é para você, não, isso aqui ninguém sabe, não conta para o fulano, não conta para o Beltrano, né? Então a gente vai escondendo coisas. Então, quando a gente esconde, tudo aquilo que é escondido, a gente chama de negado e a gente chama de excluído, ele tende a voltar. Porque o sistema familiar, e é esse campo morfogenético a que eu me referi, o sistema familiar, ele tenta equilibrar. Existe, a gente chama aqui da grande alma, né, familiar, que ela tem que fazer a compensação para manter um equilíbrio familiar. Então, quando você tem situações em que você exclui ou julga, porque o julgamento também é uma forma de exclusão. Então, se eu estou reclamando porque a minha mãe fez isso, não me deu a atenção que eu queria, não sei o quê, eu estou julgando a minha mãe. E quando eu faço esse julgamento, a tendência é que eu repita o mesmo procedimento, que eu repita a mesma coisa. Vocês já tiveram situações que falavam assim, caramba, reclamei tanto da minha mãe, estou fazendo igualzinho, né? Então a gente vê que a gente repete. E se a gente não repete, a gente nega, esconde e não quer olhar, pode ser que nossos filhos vão chegar naquilo, né? Os nossos filhos vão ter uma situação em que vai tentar trazer aquele sintoma, pode ser até em doenças, que é para que aquela pessoa que foi excluída no sistema familiar volte para a família. E isso aí, para mim, foi uma das coisas mais incríveis que eu aprendi na filosofia sistêmica, porque assim, olha como é fácil, né? Vamos dizer, vamos pensar na inclusão, né? Então, assim, se eu estou julgando uma pessoa da família, uma prima, porque é linguaruda, porque é bocuda, porque é fofoqueira, ou a outra porque não sei o quê, porque,
enfim, bate no filho, ou sei lá o que, né? Coisas que a gente julga, a gente acaba repetindo ou fazendo o nosso sistema se desequilibrar, tá? Então são algumas coisas assim com relação a esses sintomas, tá? Então quando a gente olha e inclui no sistema tudo que a gente deixou, aí essa coisa vem e se acalma em nós, se acalma na família. E o pessoal costuma dizer, né, que quando a gente faz constelação, o outro muda, né? Então eu fiz aqui, meu marido muda, né? Eu mudei aqui, o meu filho mudou ali. Então assim, eu posso dizer, a partir de mim, o quantas coisas eu mudei por conta de olhar para a constelação familiar, olhar para essa inteligência sistêmica, porque, por exemplo, até estar aqui fazendo essa live seria impossível um tempo atrás, né? Porque a gente vai naquele, isso não é para mim, mas ela faz porque ela já tem experiência, ou outra faz alguma coisa porque tem dinheiro, ou outra faz alguma coisa porque a mãe deu apoio, ou porque o outro deu apoio, né? Então, assim, a gente está sempre buscando desculpas, né? Está sempre buscando desculpas e formas de achar que aquilo não é pra gente. Só que, assim, se eu olho para minha família, por exemplo, e aí eu estou num bom trabalho, né? Tenho um bom emprego e estou ganhando bem. Então, como eu estava dizendo, a gente acaba a coisas que... Bom, eu perdi completamente o meu raciocínio aqui. Jesus Cristo, que eu estava falando. Enfim, é isso aí, Adriana. Faz parte. Como eu escrevi hoje no post, como é que é? Só os imperfeitos podem crescer, né? Porque quem já é perfeito já está bom, já tá feito, né? É isso aí.